4 da tarde. Apresentação João Paulo Monteiro. São 10 mil, indo muito mais longe. Programa João Paulo Monteiro, da cidade ao sertão, de 4 às 5 da tarde, aqui na Rádio Assunção. Programa João Paulo Monteiro, da cidade ao sertão, de 4 às 5 da tarde, aqui na Rádio Assunção. Programa João Paulo Monteiro, pra você se ligar, política e economia, e pra se atualizar, também no cotidiano do povo do Ceará. De segunda a sexta-feira, basta só sintonizar, de 4 às 5 da tarde, aqui na Rádio Assunção, na M620, é a sintonização. Programa João Paulo Monteiro, no Ibope é campeão. Programa João Paulo Monteiro, da cidade ao sertão, de 4 às 5 da tarde, aqui na Rádio Assunção. Programa João Paulo Monteiro, da cidade ao sertão, de 4 às 5 da tarde, aqui na Rádio Assunção. Alô, amigos, aqui fala Jacaré do Repente. Eu também estou ligadão no programa do João Paulo Monteiro, aqui pela Rádio Assunção 620. Programa Moraes Filho, liberdade de expressão. Dinâmico como a política, das 9 às 10 da noite, aqui na Assunção. Te liga nessa e informa bem a nossa tarefa. Todo dia é dia de um novo Ceará, um Ceará melhor pra gente viver. Em 7 anos de trabalho, o governo do Ceará investiu mais de 2 bilhões de reais no turismo, fazendo o estado receber 1 milhão de visitantes a mais. Um bom exemplo é o moderno centro de eventos, que inseriu o estado no circuito internacional de grandes eventos, atraindo turistas qualificados o ano inteiro e gerando empregos para cearenses, como Thales Cavalcante. O centro de eventos alavancou muito o turismo de negócios aqui no Ceará. Agora nós não temos mais uma sazonalidade dos turistas. Esse é o caminho, o jeito certo pra realizar. É assim que a gente quer, é assim que a gente faz. Novo Ceará. Governo do Estado. É assim que a gente faz um novo Ceará. Rádio Assunção. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. A Rádio Assunção apresenta Programa João Paulo Monteiro. Comentários, debates e a sua participação. Tudo isso a partir de agora com ele, João Paulo Monteiro. Assunção. Comunicando, Jonas Melo. Boa tarde para você que está sintonizado na Assunção, aqui pro programa João Paulo Monteiro. Hoje é segunda-feira, 14 de abril de 2014, 4 horas mais 5 minutos. Vamos começar o programa João Paulo Monteiro com muita informação para você. Daqui a pouco tem o deputado Heitor Ferrer do PDT que vai conversar com a gente aqui na Rádio Assunção. Vamos às nossas manchetes desta tarde de segunda-feira, Albano. Humoristas são homenageados na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Proposta de emenda constitucional da mesa diretora da Assembleia será promulgada hoje à tarde. Ex-senadora e atual vereadora de Maceió foi assaltada no último final de semana. Presidenta Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira em Pernambuco que está comprometida com a apuração e punição máximo na CPI da Petrobras. Aécio Neves conversou na semana passada com Miro Teixeira e tem andado bem próximo de Eduardo Campos e Marina Silva. Essas e outras você confere a partir de agora aqui na Rádio Assunção, no programa João Paulo Monteiro, hoje na apresentação de Jonas Melo. Daqui a pouco tem um titular do programa que deverá estar chegando, João Paulo Monteiro, para a gente conversar com o deputado Heitor Ferrer. 4 horas e mais 7 minutos. Assunção! Comunicando.
E nesse exato momento acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará uma homenagem ao humor cearense. Os humoristas Luana do Crato e outros que fazem sucesso aqui estão recebendo uma homenagem em nome do saudoso Chico Anísio. Requerimento da deputada Eliane Novaes, que conversou com a nossa reportagem. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Assunção, boa tarde, Jonas Melo. Nós estamos aqui numa sessão solene, vamos já abrir aqui no plenário 13 de maio, em uma sessão de grande vulto, porque é homenagem aos humoristas do estado do Ceará, esses humoristas que têm feito um trabalho importante no nosso estado, porque eles geram a economia, geram o turismo do nosso estado e, com certeza, na rota dos turistas sempre tem as praias e, consequentemente, o humor do Ceará. Então, é ordem do dia para os turistas e, portanto, reconhecer o trabalho desses profissionais. E, com certeza, o Sindhumor, nós já temos aqui no Ceará o Sindicato do Humor, que é presidido pelo Ernesto Martins, e com certeza o Ernesto faz um trabalho de grande vulto aqui no nosso estado, e inclusive já existe o cadastro dos humoristas, são 126 humoristas que temos aqui em atuação no estado do Ceará. E nós estamos em busca também da regulamentação da profissão do humor, dos humoristas, na Câmara Federal. Então nós estamos aqui hoje num dia de comemoração, dizer que dia 12 de abril é o dia do humorista no calendário estadual, através do deputado Arthur Bruno, e na Câmara Municipal, enquanto vereadora, a vereadora Eliane Novaes também conseguiu incluir no calendário municipal o dia do humorista. E, portanto, nós estamos aqui em homenagem ao nosso grande humorista cearense, que é o Chico Anísio, por isso que é dia 12 de abril, e vamos aqui hoje trazer 4 homenageados. A Luana do Crato, que é um humorista, temos o Super Edson, que vai ser homenageado, o presidente da FEComércio, o Luiz Gastão, e o empresário Vitor Nogueira, que também é um empresário desse ramo e que ajuda bastante os humoristas, e vão ser reconhecidos hoje aqui no plenário 13 de maio. Portanto, a deputada Eliane Novaes, que nesse exato momento está lá no plenário 13 de maio, chegando aqui, Chico Campos, jornalista, amigo da gente, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. São 4 horas e 9 minutos, e a você e aos ouvintes que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará promulga nesta segunda-feira, às 17 horas, a proposta de emenda constitucional 01/2014, de autoria da mesa diretora, que visa adequar as normas constitucionais estaduais à Constituição Federal, que garante o reconhecimento das autonomias funcionais, financeiras e administrativas da Defensoria Pública. O anúncio foi realizado na quinta-feira, 10 de abril, pelo primeiro vice-presidente da Casa, deputado Tim Gomes, do PHS. A PEC da Defensoria foi aprovada na Assembleia por unanimidade. De acordo com o presidente da Assembleia, o deputado José Albuquerque, do PROS, a Defensoria Pública tem realizado um trabalho sério ao longo dos anos, sendo essa uma conquista que a categoria almeja há muito tempo. Mas nós estamos aqui com o deputado Heitor Ferrer, que votou a favor e elogiou esse feito do governador Cid Gomes, de realmente valorizar a categoria de defensores públicos dos 184 municípios do Ceará. Deputado Heitor Ferrer, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde para o senhor aqui na Rádio Assunção. Boa tarde, Jonas Melo e o João Paulo, que daqui a pouco está chegando. Deve ser o trânsito, Que eu tive que sair mais cedo na expectativa de que pudesse me atrasar. Então cheguei mais cedo, cheguei 15 minutos antes. Mas melhor chegar atrasado do que... Achei melhor chegar adiantado do que atrasado. Mas, às vezes, a gente se confunde. Ou seja, você está naquele período que você sempre frequenta o mesmo local e acha que vai dar tempo. É verdade. Mas o fato é que o trânsito de Fortaleza é uma tragédia e nós não temos segurança pública no que diz respeito aos nossos encontros. Se você tem um compromisso, o poder público não lhe dá segurança pública de transporte e mobilidade urbana para que você tenha a certeza de que vai cumprir aquele horário. Mas olha, Jonas, os defensores públicos, eles têm tido sorte com o governador do estado, porque desde o primeiro governo que o governador Cid Gomes tem dado a eles o que eles merecidamente têm direito. Mas não deixa de ter o mérito de o governador, obviamente, ser reconhecido pelo fato de conceder a ele esses direitos. Então, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, mais uma vez, está de parabéns, porque a emenda constitucional
de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ela entra em consonância com o que foi aprovado no Congresso Nacional, dando à Defensoria Pública do Estado do Ceará as mesmas prerrogativas que o Congresso Nacional está dando à Defensoria Pública Nacional, ou seja, autonomia financeira e administrativa, porque agora a própria Defensoria, a exemplo do Ministério Público, a exemplo do Poder Judiciário, a exemplo do Poder Legislativo e do próprio Executivo, do Tribunal de Contas, eles vão ter autonomia de, dentro do seu orçamento, encaminhar as matérias para a Assembleia Legislativa, portanto, originando a legislação onde eles próprios terão os seus orçamentos, né? Então, é um avanço que a Defensoria Pública tem e, obviamente, que dentro deste avanço figura aí como um dos patrocinadores o governador Ciro Gomes, que foi até homenageado pela entidade há pouco tempo, com a maior comenda daquela instituição. A ADPEC, né? A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. O fato é que quem ganha com isso também é a sociedade pobre, porque os defensores públicos e a Defensoria, eles têm que ser dotados de uma estrutura mínima necessária para atender aos que dependem dela. E nós sabemos que em cada município, Jonas, o número de pessoas que são hipossuficientes, que são carentes de recursos, e que se entrar em alguma lide, em algum problema jurídico, judicial, tem que buscar um advogado, 49, 50, 51% dos nossos municípios, eles são dotados de pessoas na linha de pobreza e de miséria. É verdade. Às vezes uma pessoa inocentemente comete um crime de fazer um pequeno furto de uma propriedade de uma pessoa, e a pessoa realmente coloca aquela pessoa em umas lençóis. Aí ele vai procurar um defensor público do seu município e a dificuldade de ter esse profissional, porque não pode pagar advogado. E é grande isso, sabe por quê? Porque em apenas, eu acho que 48% dos municípios tem defensoria pública. 52% não tem. O que demonstra o seguinte: no momento em que dentro de uma cidade duas pessoas têm uma fé, têm um conflito, se o Chico chegou na Defensoria Pública primeiro do que o Paulo, o Chico vai ter um advogado, mas o Paulo não vai ter. Ou seja, o outro lado, né, a outra parte, vai ficar desprovida de um defensor público, porque não pode pagar a um advogado, e vai, obviamente, ficar em desvantagem, porque ele não vai ter como se defender diante das acusações que o outro possa fazer com um defensor público. Portanto, carece aí, obviamente, isso demanda tempo, mas nós temos que exigir que o governador do Estado também preencha essa enorme lacuna que é o número de defensores públicos que o Estado do Ceará necessita para atender à população mais carente. São 4h15, chegando aqui o titular do programa, o deputado, o futuro deputado, quem sabe, brincadeira, João Paulo. João Paulo, e aí as informações aqui no seu programa, você que vinha correndo aí para chegar, nós estamos aqui fazendo aqui um meio para conseguir não deixar o horário estourar. Mas eu queria agradecer a você, Jonas Melo, por ter iniciado o programa pela gente, pedir desculpa aos ouvintes, pedir desculpa ao deputado Heitor Ferrer, que assumiu o compromisso, chegou aqui 15 minutos adiantado, mas realmente o deputado Heitor Ferrer foi por conta do trânsito. O trânsito de Fortaleza está uma coisa muito séria e um negócio muito complicado. Você tem que sair pelo menos 1h30 antes. Mas nós estamos recebendo hoje aqui também o vereador de Uruburetama, do PMDB, que vai conversar com a gente, vai conversar com o deputado Heitor Ferrer, com o Jonas Melo, com toda a nossa bancada, e o Chico Campos, que está aqui também, pode participar a hora que achar necessário. E ele traz uma denúncia muito grave, viu, deputado Heitor Ferrer? Você que sempre tem combatido esse tipo de escândalos na política cearense, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ele traz uma denúncia de que a Prefeitura Municipal de Uruburetama está pagando ao senhor Luiz Vladeirton de Oliveira de Queiroz, que é funcionário público da Secretaria da Fazenda do Ceará e está à disposição do município de Uruburetama, que custa aos cofres do município o valor
de R$ 28.973,36 por mês, equivalente a mais ou menos a 40 salários mínimos, que poderiam ser 40 servidores do município de Uruburetama, podiam ser 40 garis que poderiam estar recebendo esses salários. E nós recebemos muitas reclamações do município de Uruburetama, que falta medicamento, que falta os garis estão atrasados, que faltam médicos, e aí essa é uma denúncia por demais séria. Boa tarde, vereador Eduardo Davi. Boa tarde, João Paulo Monteiro. Boa tarde, deputado Heitor Ferrer. Jonas Melo. Jonas Melos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Assunção. É um prazer que estou aqui no seu programa, convite seu, João Paulo. Você é do interior vizinho ali da Uruburetama, você sabe a carência, e foi vereador na cidade vizinha, em Itapajé, presidente de Câmara e tudo, e você sabe, é sabedor, como jornalista também, que isso na região ali da circunvizinhança dos municípios, nunca aconteceu um caso desse. É um caso, é uma bomba, é uma coisa que está repercutindo não só no município de Uruburetama, e sim no Vale do Acaraú. Então, representando o povo da minha Uruburetama, estou aqui junto a vocês fazendo, já botei esse requerimento juntamente com o vereador Hélio Davó, que é do PDT, partido do Heitor Ferrer, e eu sou do PMDB, a gente que tomamos essa iniciativa, e graças a Deus, graças aos outros colegas da bancada da situação e da oposição, o requerimento foi aprovado por todos os que ali estavam presentes na última sessão. Agora eu queria lhe perguntar ao vereador Eduardo Davi, por que esse senhor Vladeirton Oliveira de Queiroz é tão importante para o município de Uruburetama, já que ele é pai do prefeito, para que a Prefeitura Municipal faça o ressarcimento à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. E eu queria também a opinião do deputado Heitor Ferrer, num valor altíssimo desse de quase R$29 mil. Fica até a pergunta de nós vereadores e do povo de Uruburetama, que eu posso ter em vista que é um capricho do pai ou próprio do prefeito, porque até ele mesmo está ganhando equivalente quase 3 vezes o salário dele como prefeito. Qual é a utilidade? Pergunto, deixo a voz aqui para o nosso prefeito. O espaço está aberto para o prefeito, para o secretário, para o senhor conhecido como Vasconcelos Neto, que o verdadeiro nome é Luiz Vladeirton de Oliveira Queiroz Filho. Peço até você que ceda o espaço para que preste esclarecimento, qual é a ocupação do pai, qual é o benefício que o pai dele presta para o município de Uruburetama, que ele comprove que esse pagamento de quase R$30 mil por mês, que no mês de dezembro chegou, no mês de setembro chegou a mais de R$56 mil. Um município desse, com menos de 20 mil habitantes, pagar um salário exorbitante desse para R$28.973,36. É um absurdo. Deputado Heitor, eu queria que você desse a sua opinião sobre esse assunto, porque é uma situação bastante agravante. Deixa eu só fazer uma observação aqui, com sua permissão. Um abraço a você, boa tarde a você. Boa tarde a você também, Chico. É que, nesse caso, a Secretaria, como demais outros órgãos, pode ceder, não é, deputado Heitor Ferrer, que você como legislador conhece, sem que haja prejuízo para ele, mas, no entanto, ele pode optar pelo salário da Secretaria da Fazenda do Estado, né? Fica essa questão também. Por que não a Secretaria não faz esse pagamento? Olha, a Prefeitura tem que ressarcir. Deputado Heitor Ferrer. O Chico Campos tem razão. Ele pode ser cedido pela administração estadual e, obviamente, pode até escolher o salário. Fica ganhando com ônus para a origem. Ele não pode, aí sim. Eu estou vendo aqui o Diário Oficial, né? Não é o Portal da Transparência, o Portal da Transparência. Onde ele está dizendo, o portal está dizendo, está escrito, portanto, vale o que está escrito, Luiz Vladeirton Oliveira de Queiroz, aí tem secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. À disposição da Secretaria de Obras. Ele está à disposição da Secretaria de Obras. Luiz Vladeirton Oliveira de Queiroz, à disposição do gabinete do prefeito.
Aí tem 2 vezes repetido, 3 vezes repetido, que ele está à disposição da Secretaria de Administração e Finanças, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Também está à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e está dentro de uma reserva de contingente. O que eu entendo, eu não sou advogado, nem sou expert em direito administrativo, o que eu vejo aqui é uma anarquia administrativa, né? Não tem como você entender o papel deste supergerente, no caso aqui da Prefeitura de Uruguaiana. E tem os pagamentos aí no portal também. Em uma série de funções. Pronto. Cabe também a eles, isso é fácil de saber, quanto está sendo pago por todas essas disposições. Porque, de repente, se ele tiver à disposição da Secretaria da Prefeitura e estiver ganhando apenas o salário dele de servidor do Estado, menos grave. Porque ele tem o salário dele, está cedido, certamente com ônus para a origem, que é a Secretaria. O ônus está sendo para a Prefeitura de Uruguaiana. O ônus está para a origem do Estado. Está sendo para a Prefeitura, porque a Prefeitura está ressarcindo a Secretaria da Fazenda. Pronto. Quando ele entra, aí ele tem que ver, aí nessa parte de direito administrativo, é fácil dizer o seguinte: se a empresa assume o ônus e vai para a responsabilidade fiscal, ela assume tudo ou não. Se não, quem tem que assumir a responsabilidade fiscal é a Prefeitura. Ou seja, paga o equivalente àquele salário ao próprio Estado. Isso. Cabe então indagar. A Prefeitura pode pagar a esse servidor mais do que o que o prefeito recebe, já que a determinação constitucional é de que o servidor público daquele município, não possa ver, ele não pode ganhar acima do prefeito, né? Então reunir dados, eu estou vendo aqui que ele realmente tem uma nota de pagamento, né? Está aqui no nome do Maria Auxiliadora. E está no portal da transparência. Está no portal da transparência para qualquer ouvinte, qualquer cidadão cearense ver que... Agora, qual é a minha opinião? Qual seria a conduta do parlamento, dos vereadores, ou de qualquer cidadão? Era de encaminhar esses dados para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público de Contas dos municípios. Deputado, ele são as instâncias o prefeito que buscariam saber se a irregularidade existe realmente, que parece, né? Parece ter, não é? Pelo menos a coisa está anárquica, né? Mas quanto ao que possa pesar, né, administrativa e penalmente, aí são esses órgãos que tem que fazer a apuração. A gente não está querendo apurar de início a ilegalidade do pagamento dele, que o pagamento foi feito, está aqui desde o mês de outubro, está sendo pago. Vocês querem que ele seja demitido dos cargos? A gente queremos uma explicação do senhor, do prefeito, porque o motivo do nosso município pequeno, com a renda per capita muito baixa, ele está pagando um servidor desse com esse valor e com acúmulo de cargos. Me permite. Olha, os atos, eles não podem ser vistos assim de maneira somente política, não. Uma opinião, o vereador tem a sua autonomia de se conduzir. A coisa não pode ser feita pela metade. O fato é que se vocês querem realmente, não é só a explicação do prefeito. Deva-se querer a explicação para que ele em público diga o que realmente está acontecendo. Independente disso, é encaminhar as instituições, porque você aí se livra de estar fazendo juízo de valor, você próprio, você tem o seu juízo. Mas o importante é que essas instituições, elas ajam nesse sentido de apurar qual a irregularidade que está sendo praticada, porque aí fica a coisa completa. Exija e fica também a denúncia feita, né, deputado Heitor Ferro, para que o Ministério Público Estadual e para que o Ministério Público de Contas do TCM possam tomar as providências que acharem necessárias, né? Fica essa questão aí,
Vereador Eduardo Davi, mais alguma questão que você queria levantar, falar mais alguma coisa? Eu deixo você aí à vontade para qualquer questionamento que você ainda queira fazer. Eu queria lamentar, não só como vereador, João Paulo, como cidadão uruburetamense, que nasci e me criei lá. Eu vejo isso, como o deputado falou, não pelo lado político. Assim, a questão foi tão justa que tanto os vereadores de situação como de oposição votaram nesse requerimento. E desde já nós vamos acionar o Ministério Público para averiguar isso, a necessidade desse servidor. Ninguém não está, eu quero deixar claro que eu não estou questionando o valor dele. Talvez na Secretaria da Fazenda ele possa até vir ganhar mais do que isso, com outras gratificações, com outras remunerações. Mas eu não acho justo para o município de Uruburetama que eles diminuíram os salários dos diretores, dos coordenadores, baixaram os salários, diminuíram 20% a menos. Dos professores, dos coordenadores e dos diretores de todos os departamentos dos colégios do município. E também falta remédio no município, como remédio de diabetes, para pressão alta, nos postos de saúde não tem. E a pessoa que sofre de diabetes ou de pressão alta morre se não tomar o medicamento. Então é isso, os garis estão atrasados. E no portal da transparência você pode ver, João Paulo, e todos os ouvintes, que os pagamentos de ressarcimento desse servidor da Cefaz, que está à disposição do município de Uruburetama, são todos feitos rigorosamente em dias. Até mesmo no mês de dezembro ele recebeu uma quantia de R$ 57.946,72. Para o nosso município é uma quantia muito alta, é equivalente por mês 40 salários mínimos. 40 salários mínimos são por valor de R$ 28.973. É o equivalente a 40 pais de famílias levarem o seu sustento para aquele município, para suas famílias e tudo, e outros benefícios mais que poderiam vir beneficiar a nossa querida Uruburetama. Município pobre, né? Que não tem muito recurso, e aí de repente as pessoas precisam que vive praticamente do fundo de participação no município. Paulo, independente do município ser pobre ou rico, é o ato que pode estar ferindo a moralidade pública. É verdade. Acrescenta-se, obviamente, a isso as dificuldades que passam as prefeituras, né? Não oferta medicamentos, não oferta escola pública de saúde de qualidade, educação de qualidade, estradas vicinais, né? Com essas chuvas que acontecem, não se passa uma patrola nesses estados. Então, independente disso, é corrigir e, obviamente, punir se a administração pública está ferindo os preceitos constitucionais, legais da administração pública. Mas isso independente da dificuldade que você alega, que são relevantes mesmo, são relevantes, são muito importantes. Mas não se pode, olha, o Brasil chegou onde chegou e nós estamos nessa situação em que hoje tem, por exemplo, o escândalo da Petrobras. E eu quero já falar sobre esse assunto. São esses escândalozinhos pequenos que acha-se que é pequeno e que se corrige só porque o prefeito se explicou, e o prefeito posteriormente faz de novo ele próprio, entendeu? Então as coisas têm que ser pedagógicas. Tem que ser pedagógicas. Um exemplo claro de pedagógica. O governador do Ceará, no primeiro mandato, alugou um avião por R$433 mil, botou a sogra dentro, o secretário, mulher secretário, e foi fazer carnaval na Europa. Foi? Verdade. Bom, se eu não ter levado aquilo a público, ter encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, o governador teria feito mais 10, 20, 30 viagens. Depois que houve, mesmo apurando e inocentando, porque nós sabemos que inocentaram porque agem politicamente, não juridicamente, o fato é que o governador Cid Gomes veio a público, se desculpou e nunca mais ele próprio vai alugar uma aeronave para fazer passeio turístico com a sogra, e nem ninguém, né? Nem ninguém. Ou seja, o fato, quando apurado, tem que ser pedagógico, ou seja, para que outros também
não faça, e dizer que tem vereadores, no seu caso, e outros mais, atentos aos atos do prefeito da cidade de Uruburetama. Quero ressaltar aqui, deputado, que como o senhor falou que é um caso pequeno, mas para o nosso município é enorme. Isso é enorme. Não, eu quis dizer pequeno é que muitas vezes alguém acha assim, as pessoas assim, não, isso é uma bobeira. Nós aqui eu estou escandalizado. As pessoas, até da situação, ou aqueles que estão no gabinete, rapaz, besteira, isso é só um atozinho que o prefeito se enganou, ou que colocou aqui, mas ele está ganhando só não sei o quê. Ou seja, tem que ser apurado para que aquilo que possa alguém dizer que é pequeno e que não é, porque quando fere a lei, nada é pequeno. Quando fere a moralidade pública, nada é pequeno. Tudo é relevante, né? Aí eu digo que são essas coisinhas que a degeneração ética permite que aconteça. Ah, não, é uma bobagem. Não, que chega aos grandes escândalos porque foi complacente com as pequenas coisas na violação da lei. A lei não pode ser violada. Nem aqui, nem a Iures, né? Nem por mim, nem por ninguém. Nem pelo pequeno, nem pelo grande. Nem numa cidade pequena, nem no Congresso Nacional. Né? Então, as coisas têm que ser feitas e apuradas de maneira a serem pedagógicas, para que aquele não repita e outro, mais adiante, não faça. Vereador, queria deixar você aí à vontade para finalizar sobre essa questão, sobre esse assunto. Nós ainda vamos a Brasília com a palavra da presidente Dilma Rousseff e a gente volta daqui a pouquinho com o deputado Heitor Ferrer falando sobre o assunto Petrobras, falando também sobre esse encontro do PMDB que aconteceu no interior do estado do Ceará, falando sobre o PDT e falando sobre várias outras questões. Mas antes, para finalizar, o vereador Eduardo Davi de Uruburetama, do PMDB. João Paulo, vou falar um pouco das indignações do povo de lá também. Que no mês de setembro, meados de outubro, foram demitidos 300 contratados do município de Uruburetama. Terceirizados. Logo, é o velho mal da terceirização, né? É o velho mal que o deputado tem brigado contra, né, porque deputado? Eu não sou contra o terceirizado, não, eu sou aliado do trabalhador. Porque os 300 que ele botou para fora é porque era do anterior. Ele vai botar talvez 300 para dentro. Não, é dele próprio. Já era da gestão dele. E a alegação deles... Mas eram 300 trabalhadores. A alegação deles... Quer dizer que não pode o trabalhador que leva daquele emprego a comida para casa? Isso. E do dia para a noite, a depender do humor do governante, ele manda para a rua. Paulo, né? Ele contratou no mês de janeiro e no mês de setembro para outubro ele demitiu todos, alegando que o município estava passando por dificuldades, por decadências e tudo. E como é que em outubro ele justifica que um só pagamento para ressarcimento do Estado paga ao pai quase 30 mil reais. Se for, poderia deixar 40 pessoas servindo ao município, tudo que tem algumas repartições que professores ou coordenadores são até porteiros. O importante entendeu? É que o vereador, não só ele, mas os demais, às vezes até coordenadores são porteiros em algumas escolas. Entendeu? Isso é um absurdo. E agora foi votado na Câmara, deu um empate, lá nós somos 11 vereadores, um projeto de lei para ele botar 200 bolsas. Deu empate 11? Não, deu empate 5 a 5. E 5. Aí o presidente decidiu a favor das bolsas. E o presidente vota? O presidente só vota em caso de empate para decidir. E foi decidido a história de presidente votar em história de empate, isso é que se criou. O presidente deve votar sempre, porque ele tem um voto e é representante. Ele é vereador também. Como o deputado. Se chegar um empate, ele decide. Mas isso tem que acabar, de que o presidente... É o chamado voto de Minerva, né? Então, o voto do presidente é o voto de Minerva para decidir em caso de empate. Por isso, em todas as câmaras municipais do Brasil, não só do estado do Ceará, o número é sempre ímpar e nunca par. Que é para o presidente poder decidir. Então foi criada essas 200 vagas, lá já estão recolocando o pessoal. Foi criado por concurso? Não,
Por requerimento, por projeto de lei que foi votado na Câmara. Foi votado na Câmara, 200 vagas, mas só que chega uma ajuda de 300 a 450 reais a ajuda da Bolsa. É considerado como Bolsa. E muitos desses servidores vão ser professores, vão ser sem a qualificação adequada. Quer dizer, que ele tirou 300 e tantos servidores que muitos eram qualificados para botar pessoas que não são qualificadas. O ideal, seu nome é Eduardo Davi. Eduardo. O ideal é que nessa situação de crise, né, que 300 famílias ficam sem o seu alimento, porque quando você perde o salário, perde o alimento, né? Muitas vezes marginalizam as pessoas. É que se busque a feitura de concurso público, porque é a única maneira de estabilizar o trabalhador e ele não ficar à mercê do humor do governante. Ou seja, se tinha 300 servidores terceirizados, certamente o município precisa de pelo menos 100 ou 30 ou 40 e que se estabeleça um número, né? E que se faça pronunciamento na Assembleia exigindo que o prefeito faça concurso público, porque termina colocando em local de um que poderia passar no concurso público pessoas indicadas politicamente, ou por vereador, que é da base do prefeito, ou pelo próprio prefeito. Ô Jonas Melo, vamos agora rapidamente a Brasília ouvir a presidente Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje, deputado Heitor Ferrer, vereador, e João Paulo e os ouvintes, que lá em Pernambuco, que está comprometido com a apuração e punição com o máximo rigor, cortando a própria carne do caso das denúncias que envolvem a Petrobras. A estatal é alvo de pedidos de instalação de comissão parlamentar de inquérito CPI no Congresso Nacional devido à suspeita de compra superfaturada e de uma refinaria dos Estados Unidos. Na semana passada, a Polícia Federal recolheu da sede da empresa documentos que ajudarão na investigação de um suposto esquema de lavagem de dinheiro com a participação de um ex-diretor da companhia preso pela Polícia Federal. Mas Dilma Rousseff, na ocasião, também disse à imprensa que vai acionar a Polícia Federal, viu, Heitor Ferrer, para impedir que criminosos roubem as propriedades do Minha Casa Minha Vida. Vamos ouvir a presidenta Dilma Rousseff. A casa é das pessoas beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E é obrigação de toda a sociedade brasileira respeitar esse direito e a propriedade que essas famílias têm sobre sua própria casa. O meu governo vai utilizar de todos os meios legais para impedir que criminosos roubem estes sonhos e essas propriedades. Por meio de parcerias com os estados, como eu disse, nós estamos colocando a Polícia Federal para apoiar as polícias estaduais e assim impedir e reprimir esses abusos, crimes e malfeitos. Gostaria de lembrar que todos os que participam do Minha Casa Minha Vida e recebem subsídio do governo federal na aquisição de sua casa própria não podem vendê-la por 10 anos. Assim, toda compra feita desses proprietários originais, fictícia ou não, é ilegal. E nós, do governo federal, apoiaremos sempre o proprietário original para assegurar o seu direito à moradia. Portanto, aí a presidenta Dilma Rousseff disse que quem vendeu Minha Casa Minha Vida, o apartamento ou casa, vai comer cadeia, viu, Heitor Ferrer? E deve, né? Porque você cria um programa para os carentes. Ele se inscreve como um necessitado para ter uma moradia popular. E de repente ele vende aquilo que o governo patrocinou. Ou seja, falta sabe o que, Jonas? Um cadastro nacional. Isso é com imposto, para inscrever. Não é presente de grego, não. Isso é com nossos impostos. Que ela está selecionando quem tem direito. Selecionando e ofertando para as pessoas mais carentes do Brasil. Agora o CPF, aquele CPF fica obviamente impedido de fazer a venda e obviamente impedido de receber outra. Porque muitas vezes o cidadão vende aqui, tira um lucro e já se inscreve no outro programa e recebe outro benefício. Então a presidenta está correta nesse aspecto. Deputado Heitor Ferrer, ontem, Jonas, espera aí um minutinho, saiu uma denúncia por demais séria, já são seríssimas a denúncia contra a Petrobras, da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, uma refinaria que valia 47 milhões de dólares e foi comprada por 1 bilhão e 200 milhões, já corre outras denúncias de tráfico de influência na Petrobras e agora saiu mais essa denúncia de ontem no Fantástico de uma empresa de contratos milionários acima de 100 milhões de reais, que o valor desse contrato seriam divididos com pessoas ligadas e com influências
dentro da Petrobras, inclusive com políticos também, e que serviriam para patrocinar campanhas. Isso é mais uma denúncia seríssima contra a Petrobras. Me parece que se vai abrir agora a CPI no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas tira do foco a Petrobras, na minha opinião, já que vai investigar o metrô de São Paulo e o porto de Suape em Pernambuco. Mas, deputado Heitor Ferro, não tem nada a acha? ver, né? Olha como as coisas do Brasil são. Dizem que o Brasil, João Paulo e Jonas, o Brasil, o mundo todo tem corrupção. No mundo inteiro tem corrupção. Se nós levarmos em consideração, nós estamos bem, viu, João Paulo? Nós estamos na 78ª colocação do ranking de corrupção do mundo. Diz que mas a o corrupção Brasil é universal. há muitos anos. A corrupção é universal. Agora, a impunidade é bem brasileira. É verdade. Ou seja, esses casos, Petrobras e outros mais, isso vem ao longo da construção do Brasil. Todo dia tem pecador, tem cidadão que lesa o país de norte a sul e no final não é apenado em nada. Não fica o aspecto pedagógico, né? Ou seja, o que faz esses escândalos, eles fazem é estimular novos escândalos. Porque ninguém é apenado em nada. Se você contar, você conta nos dedos os grandes larápios, os grandes destruidores de sonhos no Brasil, as pessoas que se enriquecem no poder público, né? Porque, olha, esse escândalo da Petrobras é um demolidor de sonho do cearense, porque já não vamos ter mais a nossa refinaria. Complicou total a situação da refinaria, de roubo, o gargalo, o sobredouro de dinheiro público em cima desse escândalo é tão grande que esse dinheiro já dava para ter feito era nosso. É verdade. Então, o que não pode é, no final, dar em nada. Como tudo dá em nada. Está aí a história do Collor de Mello, depois de 2000. Prescreveu. A justiça deixou. O Azeredo também vai prescrever, viu, João Aí Paulo? quando vem... Não, já voltou para a Justiça Comum, parece que já prescreveu também a história do Azeredo. A renúncia foi justamente para isso. Porque na Justiça Comum, você vai para o juiz singular, daí você recorre no próprio singular, tem recurso de toda qualidade, vai para a instância segunda, que é o Tribunal de Justiça, enche de recursos para chegar no STJ, enche de recursos, já prescreveu. E aí morre os polos da causa, né? Morre o Azeredo, morre quem acusa, enfim, termina não dando nada. Mas o fato é que a vergonha nacional com relação a isso é que uma nova maneira de se fazer CPI, uma ideia bem petista, né? Porque é do governo do PT, é que para inibir o acusador, eles trazem um escândalo do que potencialmente pode atingir a quem está pedindo. Ou seja, já que eles querem fiscalizar, inspecionar, inquirir, investigar esse grande escândalo nacional que é o da Petrobras, que isso é um escândalo terrível, vamos intimidá-los com o problema lá dos metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo? São Paulo. O governo do PSDB, ou seja, tem até a charge hoje no jornal O Povo, o Diário, tem lá a estrela, onde tem lá o dedo com a estrela e o tucano com o seu dedo. Ou seja, vamos nos acusar para que as duas partes possam amolecer. Mas desses pássarozinhos aí, só tem medo do Twitter, né? Que o Lula apontou pro Twitter, pássarozinho no azul, né? Mas vamos agora. O fato é que, desgraçadamente, João Paulo, essa questão da Petrobras, essas coisas terminam não dando em nada, porque muitas vezes os que estão acusando não têm moral de sustentar. Agora, não pode, aí o Supremo bota abaixo, porque não pode um requerimento que tem que ter fato determinado para se apurar uma comissão, para se fazer uma comissão parlamentar de inquérito, e tem que ser fato determinado com o tempo certo, que são o tempo que se coloca na CPI. Inclusive que a Constituição Federal estabelece, né? Aí você inserir nesse requerimento uma outra investigação para justamente atrasar, prolongar e a coisa não andar. Ou seja, coloca dentro do requerimento algo que não pode, o Supremo certamente vai dizer que isso é um absurdo, é uma afronta à Constituição. Uma articulação feita pelo partido do governo para
ver se inviabiliza uma estratégia para ver se inviabiliza a investigação desse escândalo histórico nacional e que mexe com o brilho e o orgulho dos brasileiros. Além de mexer com o brilho e com o orgulho dos brasileiros, mexe também com o capital da Petrobras, que, segundo algumas matérias que eu já vi, já diminuiu em torno de 50%. A dívida hoje da Petrobras ela é 5 vezes maior, acaba totalmente com o sonho de muitos brasileiros, a exemplo do estado do Ceará, com a questão da refinaria para o nosso estado. Eu acho que agora, depois de tudo isso, ficou praticamente inviável a refinaria para o estado do Ceará, que iria triplicar em poucos anos a economia do estado do Ceará, iria triplicar em poucos anos a nossa economia, e é uma situação por demais séria que tem que ser investigada pelos deputados federais e pelos senadores da República. Mas, deputado Heitor Ferrer, rapidinho, ainda tenho aí 13 minutos, eu queria nos últimos 10 minutos abrir as linhas para os nossos ouvintes. Prefeito Roberto Cláudio, gestão municipal. O senhor foi o terceiro colocado nas últimas eleições. Por conta de 30 mil votos, não foi para o segundo turno. É de um grande partido, o PDT, partido de Leonel Brizola. No caso, 15 mil, tirando 15 de um e botando para o outro. Como é que está a gestão do prefeito Roberto Cláudio, já há 1 ano e 4 meses de gestão, na sua opinião, na sua concepção, inclusive como deputado estadual e como candidato derrotado? O Adair Barreto nos contava uma história na Assembleia, que o prefeito de Beberibe, quando assumiu, viu, vereador? O prefeito assumiu o mandato e o que estava deixando pegou um envelopezinho fechado, entregou para ele e disse: olha, abra este envelope publicamente, vamos firmar um compromisso que você vai abrir este envelope nesse mesmo microfone daqui a 1 ano. E ele assumiu o compromisso, não abriu o envelope. Quando foi 1 ano, ele veio a público, pediu a emissora de rádio, né, que estava ali para abrir aquele envelope, que conforme ele havia prometido ao prefeito que deixou o cargo. E o prefeito da época passou o primeiro ano reclamando que o prefeito anterior deixou isso, que o prefeito anterior deixou aquilo, que não deixou isso, que foi a administração que deixou a herança maldita. E aí, Jonas, sabe o que é que tinha no bilhete do prefeito que deixou o cargo para o prefeito atual? Disse: esqueça de mim e vá trabalhar. Ou seja, ninguém pode. Olha que eu fui defensor. E essa máxima, deputado, ela não está só em Fortaleza, não. Está em quase o vereador, pode falar aqui também. O prefeito, depois de 1 ano. Em todos os municípios. Lá em Uruburetama também é assim. O prefeito diz que o outro passado deixou muita dívida. Pode falar, vereador. Tem uma lei de responsabilidade fiscal que diz claramente que você pode, inclusive, entrar com ação penal contra o prefeito que deixou conta sem dinheiro para pagar. Então você tem que punir através de ação penal. O que acontece aí sim, com o Roberto Cláudio, que eu quero para ser justo, Roberto Cláudio, durante o primeiro ano, quando se vem de uma administração, no caso anterior, foram 8 anos de mandato, e aí se detecta alguns vícios que possam ter acontecido, contas a pagar sem caixa, né? E aí ninguém sabe ter uma palavra contra a outra, né? Mas tem um relatório que estabelece tudo isso, um relatório que tem os números reais, se diz que deixou uma dívida muito grande, como a Luiziano pegou do Juraci, e era para ter apenado Juraci Magalhães. Não apenou. Não apenou. Era para ter ido para a justiça para poder fazer valer. O Roberto Cláudio agora também não apenou. Também não. Se tem a lei, para mim não tem dívida. Lei, então não tem dívida. Para mim não tem dívida. Então, é o seguinte. Parece que, só um minuto, o que eu acho é que o prefeito, depois de 1 ano, já com orçamento próprio, que ele aprovou na Câmara de Vereadores, ele não pode se lembrar que houve administração anterior. Pode até no íntimo dizer isso, mas ele não pode mais pensar nisso, tem que pensar para frente. O que é que eu acho? Por enquanto há insatisfações, há reclamações de todos os níveis. É com a malha da cidade, é com os postos de saúde, enfim. O vereador do seu partido, Iraguaçu Teixeira, fez uma denúncia por demais séria na Câmara Municipal que está faltando medicamento no IJF. Isso é muito grave, né? Mas, vereador, lá em Uruburetama também acontece, o prefeito bota culpa na gestão passada, o prefeito Vasconcelos Neto, apesar de que a gestão passada também não foi muito boa. Reclamam que o ex-prefeito Gilvan passava de 3 meses de salário atrasados.
Mas isso aí foi só gestão passada. Vamos falar da atual gestão. Vamos falar da atual gestão. Com certeza ele quer culpar muitas coisas da gestão passada, mas já foi se dado tempo. Eu acho que como já se está no segundo ano de administração, não é admissível faltar medicamento nos hospitais já, por falta de licitações, como eles alegam, perder 7 programas da ação social, que a gestão passada existia todos os programas, e até o programa do leite foi perdido por falta de alimentação do sistema, prejudicando as pessoas mais carentes, mais humildes do município. Então é uma vergonha, a pessoa não foi construído nada, só foram feitas algumas pinturas em prédios públicos, mas está deixando, o povo mesmo já está sentindo isso, o povo é que está clamando algumas melhoras, dias melhores para aquele município. Quer dizer que a cidade é bonita e o povo passando mal, né? O fato, é que o grave problema que a cidade de Fortaleza enfrenta hoje, que não pode ser esquecido nem deixar de ser priorizado. Nós somos a segunda cidade mais violenta do país. É verdade. A sétima mais violenta do planeta. E você não corrige violência com obras arquitetônicas. Deputado Heitor, me diga uma coisa. Você pode fazer uma cidade belíssima, mas violenta. Não compensa. Deputado Heitor, não compensa. Eu não tenho como andar nela. Me diga uma coisa, deputado Heitor. Reclamam muito das praças de Fortaleza. Reclamam que os postos de saúde não funcionam de 7 às 7 da noite, como o prefeito prometeu, e parece que não está acontecendo. Reclamam também da falta de medicamento, principalmente nos postos de saúde de Fortaleza. E a maior reclamação da gestão do atual prefeito Roberto Cláudio é por conta dos secretários e dos assessores do prefeito, que, segundo informações que eu obtive, não recebem ninguém, não atendem ninguém, não recebem vereadores, não recebem deputados, não recebem presidentes de associação, não recebem lideranças comunitárias, e a prefeitura não tem a mínima interlocução com os bairros e com os moradores do município de Fortaleza. Olha, eu considero isso dito por vereadores, que são representantes da população, soa grave, né? Porque uma administração que não tem esse canal de abertura, muitas vezes os vereadores vão para dar uma sugestão ao secretário para ir em nome da coletividade para solucionar problemas, para asfaltar uma rua que está com problema, ajudar o administrador, porque quem, na verdade, de saneamento básico, vive nas ruas é o vereador, é o líder comunitário, é o presidente de associação, é o mandato lá do Janguru Sul, lá do Bom Jardim, lá da Grande Portugal, porque eles têm todos os problemas colocados na sua porta a partir das 6 da manhã. E coloca esse problema de manhã até de noite, né? Mas deputado Heitor, o interessante é que quando está na campanha, o candidato, como foi o caso do Roberto Cláudio, ele andou rua a rua com o vereador do bairro, prometendo, com as lideranças prometendo que se eleito fosse, ia fazer o máximo, me deu uma oportunidade, era assim? Eu quero uma oportunidade para fazer e fazer bem feito. E agora? Também se não prometer, não se elege, né? Tem essa questão também. É que o candidato jamais vai dizer assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Agora, o que tem que ser cobrado é o que foi prometido. Promessa é dívida. Tem uma máxima que diz que você não é obrigado nas promessas de campanha, que diz que você não é obrigado a prometer nada a ninguém, mas é obrigado a cumprir o que prometeu. Vamos ver se a gente recebe aqui algumas ligações. É só ligar 3224-1949 e 3244-9449. Vamos lá falar com o primeiro ouvinte de hoje. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, João Paulo. Quem fala? É o Emanuel, aqui do bairro da Serrinha, João Paulo. Grande abraço para você, Emanuel, e para todos os nossos ouvintes na Serrinha. Deputado Emanuel, aqui do bairro da Serrinha. Pois não, Emanuel? Lá na feita, vou lhe procurar para nós conversar. Tá certo. Se Deus quiser, viu? Obrigado. Deputado realmente do povo, eu posso dizer. É deputado do povo, da nossa gente. Heitor Ferrer. É o Jonas, é todos que estão nos escutar. Infelizmente, a gente que fala sobre Fortaleza. Rapidinho, Emanuel, rapidinho, que o tempo está acabando. Do nossa gente, né? Não ainda é. Infelizmente, o senhor deputado, o senhor jornalista, né? Tá ok, Emanuel?
ainda não trabalhou, ainda não aconteceu, ainda não disse ainda o que veio como prefeito dessa nossa capital. Tá ok, Emanuel, um grande abraço, meu irmão. Vamos lá falar com outro ouvinte. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, é o Carlos. Carlos de onde? Um grande abraço para você, Carlos, e para todos os nossos ouvintes em Messejana. Vamos lá, Carlos, rapidinho. Aqui é curto e rápido, viu? Vamos lá. Sobre as top de Brasil, Fortaleza, botaram para amenizar, não foi? Isso. Está piorando ainda. Para pegar uma topinha, 40, quase 50 minutos para vir agora. Tá ok, meu irmão, tá feita a sua reclamação, viu? Grande abraço. Grande abraço. Vamos lá falar com outro ouvinte. Vamos lá falar com outro ouvinte. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Alô, boa tarde. Albano. Grande abraço para você, Albano, e para todos os nossos ouvintes no conjunto dos bancários.